MMM, D, CCC, L, XXX, V, III. Somando com V, III, com traço horizontal em cima, CCC, L, XX e X. E aí, meus amigos, o que vocês acham disso? Facinho, não? Parece até uma sopa de letrinhas. Bem, amigos, eu sou o professor Marcelo Costa e estamos aqui no canal Simplificando a Matemática, onde a simplicidade é a chave do sucesso. No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre o sistema de numeração romano. Esse sistema ele vigorou por algum tempo, porém, dá para se notar que ele tem algumas dificuldades. E uma delas é não representar o zero, ou seja, quando não tinha quantidade nenhuma. Sem contar que para a representação dessa quantidade, por exemplo, olha só, usa-se 15 símbolos. Parece até uma sopa de letrinha. Bom, hoje esse sistema ele é usado de uma maneira muito limitada. Por exemplo, para dar nomes de reis, de papas, para capitular livros, para leis e alguns relógios, ok? Então hoje nós vamos falar sobre o sistema de numeração indo-arábico, aquele que veio simplificar o sistema que até então estava vigorando. Enquanto roda a vinheta, vai lá, dá o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e principalmente aperta lá o favoritos para que você possa continuar sendo notificado assim que as aulas forem sendo postadas, ok? Até daqui a pouco. Bem, amigos, no nosso papo de hoje, nós vamos falar sobre o sistema indo-arábico. É um sistema indo porque foi criado pelos indianos e arábico porque depois foi difundido pelos árabes. Nesse sistema, adota-se 10 símbolos, também chamado de sistema decimal. 10 símbolos para representar qualquer quantidade. Então, os algarismos, já conhecidos por nós, que é o sistema usado atualmente, então tem esses símbolos aqui, que vai do 1 ao 0. Uma característica importante desse sistema, que é o sistema posicional. O que isso quer dizer? Significa o seguinte: os algarismos, dependendo da posição que ele esteja, ele vai ter um valor. Bom, essas posições nós vamos chamar de ordens. E essas ordens são lidas da direita para a esquerda, diferentemente de como lemos as palavras da língua portuguesa. Bem, esse último algarismo aqui, o 2, ele ocupa a posição da primeira ordem. Então nós temos aqui primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e por aí vai. Nesse caso, eu representei o numeral com 10 ordens, 10 posições, ok? Onde o primeira ordem é o 2 e o 10ª ordem é o algarismo 3. Muito bem. A cada 3 ordens, a gente forma uma classe. E as classes costuma-se colocar um ponto para separar essas classes. Então vamos lá. Temos aqui primeira, segunda e terceira ordem. Nessas 3 ordens, eu formei aqui a primeira classe. Bom, coloquei o ponto para separar a próxima classe. Então temos aqui o algarismo de quarta, quinta e sexta ordem, formando assim a segunda classe. Eu tenho sétima, oitava e nona ordem, formando assim a terceira classe. E eu tenho aqui o algarismo 3 de 10ª ordem, começando a próxima classe, que é a quarta classe. Que nesse caso, ela ainda está incompleta. Eu ainda tenho aqui 2 posições para colocar o algarismo se eu quiser ainda na quarta. Bem, amigos, nesse quadro, nós vamos falar das classes. As classes recebem nomes especiais. A primeira classe, formada pelas 3 primeiras ordens, recebe o nome de classe simples. A segunda classe, classe de milhar. A terceira, classe de milhão. A quarta, classe de bilhão. Se tivesse uma quinta, seria classe de trilhão e assim por diante.
Bom, o importante é que saibamos que dentro dessas classes, as ordens, lembra? A posição de cada algarismo dentro de uma classe, ela também recebe nomes especiais. Vamos lá? A primeira ordem de uma classe é chamada de unidade. A segunda ordem, dezena. A terceira ordem, centena. E aí por diante. Na segunda classe nós temos também a unidade, a dezena e a centena. E por aí vai. Bem, então, por exemplo, esse algarismo 2 aqui, ele está na unidade simples. O algarismo 3 está na dezena simples. Por exemplo, aqui, se eu pegar aqui o algarismo 8, ele está na centena de milhar. Notem que unidade, dezena, centena, o nome já é bem claro para a gente de que o valor ele está sempre multiplicado por 10. Portanto, vamos tomar aqui esse algarismo 6. A posição dele, ele está exatamente na unidade de milhar. Tá, então uma unidade de milhar, ela tem 10 centenas simples, que por sua vez, uma centena simples tem 10 dezenas simples, que por sua vez, uma dezena simples tem 10 unidades simples. Bom, o que eu quero dizer com isso? Agora, faz sentido eu falar em valor absoluto e valor relativo de um algarismo. Olha só o exemplo. Valor absoluto do algarismo 6. O valor absoluto é o valor do algarismo não importando a ordem que ele se apresenta. Ele pode aparecer aqui, 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 não interessa que ordem. O valor do 6 é sempre 6. Esse é o valor absoluto. Agora, o valor relativo, ou também chamado de valor posicional, aí sim, eu vou ter que olhar em que ordem que ele está. Qual é a posição daquele algarismo para saber o valor dele. Então vamos lá. O valor relativo do 6, bom, o 6 ele está na unidade de milhar. Então, ele vale 6.000 unidades simples. Ok? Então, o valor absoluto é o 6, não importa a ordem que ele esteja. E o valor relativo dele é 6.000, por quê? Porque está na unidade de milhar. Bom, eu vejo que muitos alunos têm dificuldade de descobrir o valor relativo, né? Sempre se enrolam. O macete que eu dou é o seguinte, por exemplo, se eu quiser saber o valor relativo do algarismo 4. O macete que eu dou, fixa o 4 aqui e preenche todo o restante com zeros. Então eu tenho aqui, ó, quantas posições eu tenho depois do 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou preencher aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Logo, o valor relativo do 4 é 40 milhões. Ok? É claro, né? Nós já sabíamos que o 4 ele faz parte de que posição dentro da classe? Ele faz parte da dezena de milhão, que é a nossa terceira ordem, terceira classe. Uma observação importante e que vale considerar aqui é que todo numeral ele pode ser escrito como a soma dos valores relativos dos seus algarismos. Olhem para cá. Por exemplo, eu tenho esse número aqui. Como nós vimos, 1, 2, 3, 4 ordens. Se ele tem 4 ordens, ele tem aqui uma classe, 2 classes. Ok? Bom, se eu olhar para o valor relativo do algarismo 8, vai ser 8 mesmo. Por quê? Porque ele está na unidade. Não tem nenhuma posição depois dele. Se eu olhar para o valor relativo do 3, vai ser 30. Lembra do macetezinho? Fixa o número e completa com 0 depois. Como eu tenho só uma posição depois dele, então eu vou botar um 0 só. O valor relativo do algarismo 7, nesse caso, já vai ser
700. E o valor relativo do algarismo 2 vai ser 2000. E esse numeral, ele pode ser escrito como a soma desses valores relativos. Então, eu posso escrever ele como 2000 mais 700 mais 30 mais 8. Uma coisa importante, que depois nós vamos ver com mais carinho, com mais cuidado, mais na frente, é que esse 2000 pode ser escrito como 2 vezes 1000, mais 7 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 8 vezes 1. Vamos lá, vocês vão ver onde eu quero chegar. 2 vezes o 1000, nós vamos escrever isso aqui como notação de potência. Potência vai ser uma matéria que nós vamos ver numa aula mais adiante. Mas só adiantando, 1000 eu posso escrever como 10 elevado ao cubo. O 100 eu posso escrever como 10 elevado ao quadrado. O 10 elevado a 1. E o 8 vai ser 10 elevado a 0. E como eu falei, não fiquem preocupados agora, que mais tarde nós vamos falar de potência. Bom, notem que sempre os nossos algarismos estão acompanhados de potências de 10. Por isso que esse sistema é chamado de sistema decimal, ou seja, sistema de base 10. Ok? Bem, amigos, para finalizar o nosso papo de hoje, nós vamos ver como é que colocamos nome em numerais muito grandes, tá? Vamos lá. Imagina esse numeral aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer para colocar o nome dele é separar as classes. Lembra? A cada 3 ordens forma uma classe. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. Eu tenho aqui a primeira classe. 1, 2, 3, segunda classe. 1, 2, 3, terceira classe. E aqui começando a quarta classe. Agora vamos lembrar dos nomes das classes. Classe simples, milhar, milhão e bilhão. Então esse número vai ser agora fica fácil de ler. 5 bilhões, 6 milhões, 111.390. Ok? Vamos lá, mais um exemplo. Primeira coisa que eu faço, separar as classes. 1, 2, 3, uma classe, outra classe, outra classe e outra classe. Lembrando os nomezinhos? Simples, milhar, milhão, bilhão e trilhão. Então vamos falar esse númerozinho aqui? Como é que fica? 125 trilhões, 678 bilhões, 349 milhões, 200 mil. Olha esse exemplo, separando aqui as classes. Simples, milhar, milhão, bilhão e trilhão também. Ó. 3 trilhões, 200 bilhões, 5 milhões. Ok? Acabou aqui. E por último, simples, milhar, milhão e bilhão. 40 bilhões e 40 mil. Pronto. Assim fica mais simples colocar o nomezinho nos números. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, compartilhe com os amigos. Inscreva-se no canal. Dá o seu likezinho, ok? E lembre-se, se você quer ser um campeão, se você quer ter sucesso na matemática e na vida, simplifique, pois quem simplifica, simples fica. Até a próxima.